Olá, bom dia. Obrigado pela sua presença. Começa o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação nesta manhã de domingo, último dia do mês de agosto, fechando mais um ciclo nesse ano de 2025. E a gente aqui do Jornalismo em Pauta vai debater os fatos dessa última semana pelo Brasil, pelo mundo e também fatos da nossa grande região aqui no estado do Rio Grande do Sul e também acontecimentos locais. Sou Felipe Keller. E a gente prossegue nas séries AM 1440, na Positiva FM 90.9 e também pela página do YouTube do Grupo Séries, transmissão aí em vídeo online para você acompanhar neste momento. Se você está no rádio e depois quer assistir este programa, todos os domingos pela manhã, você pode acessar @canal Grupo Séries, aonde está o Grupo Séries de Comunicação no YouTube. E assim, prosseguimos com o início da programação deste domingo, aqui no Grupo Séries de Comunicação, nas redes sociais e também no rádio. Muito bem, último mês do ano, amanhã já é dia 1º, já entramos em ritmo de Semana da Pátria, depois tem Semana Farroupilha e assim segue mais um mês aqui no ano de 2025. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda. Tudo bom, Felipe? Muito bom dia, Sadi, Daiane, a Luísa, também os nossos ouvintes, a quem nos acompanha ao vivo no nosso canal no YouTube. Estamos aí para mais um domingo, finalizando também mais um mês. Bom dia, Daiane. Fechando mais um mês. Muito bom dia, Felipe, Jéssica, Sadi, Luísa, todos os nossos ouvintes. Mês de agosto, né? Costuma ser um mês tão longo e passou tão rápido, com muitas atividades. Setembro promete ser um mês também com muita cobertura jornalística aqui no Grupo Séries. Então vamos lá, porque encerrando já com o pezinho no mês de setembro. Verdade. Ele que falou que o mês de agosto é o mês do cachorro louco, me lembra alguns programas atrás. Tudo na normalidade, Sadi. Bom dia. Como é que foi o teu mês de agosto? Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, Jéssica, Daiane, Luísa, ouvintes aqui muito especialmente do Grupo Séries, parceiros também do Grupo Séries, o nosso abraço, o nosso desejo de muito bom dia. Pois é, Felipe, eu falei realmente que o mês de agosto é o mês do cachorro louco, mas é também conhecido como... Os antigos diziam que passando o mês de agosto você vai viver o ano todo. É um ditado dos antigos. Sobreviveu a 8, né? Se o resto é aí o resto vai. Então, até dezembro temos garantidos. Estamos no dia 31, então chegamos nesse ponto aqui. A tendência é que é um ditado dos antigos. Mas o outro ditado referente ao mês de agosto é que também era conhecido até então como mês do desgosto. Por quê? Porque esse é um dito que vem lá da Europa, porque as guerras na Europa, as grandes guerras começaram na véspera ou na antevéspera ali da primavera, que é o período melhor de se guerrear. E geralmente os casamentos ali que eram feitos, os homens iam para a guerra e não sabiam se voltavam, e as mulheres ficavam no desgosto, né, e naquela expectativa que o marido iria voltar ou não. Então por isso que foi caracterizado como mês do desgosto, por conta desse fato histórico que ocorreu na Europa, principalmente naquele período de conflitos. E os conflitos antigamente era corpo a corpo, né? Então era bem provável que o combatente ali, o noivo, o casado, o recém-casado, podia ser que não voltasse para sua amada, Felipe. Por isso que é o mês do desgosto. O frio que disseminou o exército nazista na Segunda Guerra Mundial, né? A ideia era chegar a Moscou ainda no verão. Passou o verão, chegou o outono, a guerra se estendeu no outono e ali o exército nazista ele foi massacrado pelo frio, né? Nem foram pelas bombas, foi pelo frio mesmo. Pelo frio. Frio e fome, né? Foi vencido pelo frio. É impressionante, que foi ali que a guerra começou a virar com relação a possível resultado final do conflito da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente também não sabe para que lado o mundo ia se não tivesse esse ataque, né? Talvez a guerra se estendesse mais alguns anos. A gente não sabe como que seriam os tratados se não tivesse essa tentativa de invasão, então, do exército nazista à Rússia, no caso, ali na Segunda Guerra Mundial. Até porque tinha um tratado entre o Hitler e o Stalin para isso
não acontecer. Enfim, só destacando que em batalhas o frio faz diferença. Muito bem, falando em batalha, notícias internacionais, as forças israelenses continuam agindo na faixa de Gaza. Na última quinta-feira teve mais realização aí de bombardeios na região. O que chama bastante atenção são as fotos de agências de notícias internacionais, né? Que é impressionante, assim, tem fotos bastante interessantes do ponto de vista do que pouco se sobra do ponto de vista de edificação da faixa de Gaza, né? Até teve repórteres fotográficos que perderam a vida, enfim, que conseguiram chegar até ao núcleo de alguns conflitos na faixa de Gaza, mas realmente chama a atenção do ponto de vista o trabalho de fotografia em períodos assim de guerra, né? Porque mostra realmente a foto parada assim o que é a destruição de batalhas, né? Isso na Ucrânia ou lá na faixa de Gaza chama bastante atenção. Mas o fato é que todo o jornalismo em pauta traz ou Israel, faixa de Gaza, ou Ucrânia e Rússia, né? Parece que é uma novela repetitiva. Até teve aquela situação das pedras que foram jogadas contra o Milei na Argentina, e também toda uma movimentação na Venezuela, porque acho que o Nicolás Maduro realmente está muito preocupado com qualquer ação militar que possa acontecer na Venezuela, apesar de não acreditar nesse momento, mas se ele insistir em situações ilegais que possam comprometer a sociedade americana e o Trump entender, ele é capaz de agir contra a Venezuela, sim, apesar que não é o maior problema hoje nos Estados Unidos, que existem problemas maiores como lá na faixa de Gaza. Agora, do ponto de vista bélico-militar, foi mais uma semana que chamou a atenção do ponto de vista internacional, né? Guerra, né? Conflito, bomba, né? E até pedras na Argentina. Pois é, Felipe, essa situação não muda de quadro a quadro. A gente vem falando disso há mais de anos. Tem que ser criativo para fazer análise, né? Praticamente, porque parece que o filme é meio repetitivo, a pauta meio que se repete. E aquela tentativa do Trump de acomodar os ânimos entre russos e ucranianos não surtiu o efeito esperado, pelo menos até o presente momento, porque já deveríamos estar com a guerra estancada, já deveríamos ter cessado esse conflito. E o que se viu nessa semana aí foi uma intensificação por parte da Rússia, principalmente, né? Porque a Ucrânia está tentando sobreviver, a Ucrânia está se defendendo. Desde o princípio dessa guerra, a Ucrânia se defende. Não consegue maiores resultados, a não serem ações quase que terroristas para cima da Rússia. Então é uma luta inglória que os ucranianos estão fazendo, resistindo, não querem agora ceder território. O Zelensky diz que não cede território. Eu imagino também a pressão que ele tem. O que é justo, eu acho que também ele não deve ceder, né? Ele quer... mas aí ele vai continuar com a guerra. E aí o que acaba acontecendo, Felipe? O poder maior é que acaba prevalecendo. Mais cedo ou mais tarde, a Rússia vai tomar, nem que seja à força, aqueles territórios. A tentativa, eu até entendo a tentativa do Trump, era justamente de evitar mortes, de evitar perda de vidas. Esse foi o objetivo. Porque se a guerra continuar a se arrastar dessa maneira que está, mais cedo ou mais tarde, o russo vai conseguir o seu intento, que é tomar aqueles territórios ali, ou conseguir o que ele pretende com esse conflito bélico aí. Né? Agora, eu, na posição do Zelensky, também ficaria nessa situação, entre ceder e aí passar a impressão de que perdeu, e essa é a impressão que você vai ter realmente, ou continuar lutando e aí perdendo financeiramente recursos, perdendo patrimônio, perdendo vidas, e aí então essa situação não se resolve realmente. E com relação à faixa de Gaza, essa semana que passou aí, o fato mais trágico foi esse bombardeio que 5 jornalistas da Reuters acabaram morrendo, estavam lá fazendo a cobertura de um ataque anterior
a Israel. Israel atacou do mesmo jeito, porque, segundo o que Israel explicou, nesse grupo que estava lá com o jornalista, tinha uns 3, 4 terroristas do Hamas, por isso que atacou novamente Israel. Agora, Israel está perdendo muito terreno no sentido da opinião pública. Esse tipo de ação, ela mina muito a popularidade e o histórico todo que o povo israelense tem de ser um povo perseguido. Esse é o problema para o Benjamin Netanyahu conseguir no poder. Então, Felipe, eu imagino aqui de longe que Israel tem boas razões para proceder desse modus operandi, bombardeando a torto e a direito e, por vezes, ou na grande maioria das vezes, vitimando inocentes, vitimando pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, crianças e mulheres principalmente. A opinião pública internacional, nesse momento, é contra Israel por conta disso e vai penalizar Israel por conta disso por muito tempo. É que se tornou, acho que uma situação que Israel mesmo já acabou um pouco perdendo o controle racional da situação, né? Eles foram atacados, fizeram os contra-ataques e agora é uma questão 20 civis para um terrorista do Hamas, se larga uma bomba ali, né? Então eu acho que nesse sentido também entendo a pressão de Israel, porque foram atacados, ainda tem muitos reféns que estão na mão do Hamas, é uma negociação que ao longo desses anos tem parecido infinita, né, Sadi? Mas... E parece que vai permanecer, né? Parece que... Essa é a ideia que a gente tem vendo daqui. Mas ainda assim, né, a opinião realmente mundial nesse sentido está sendo contra o Hamas. Inclusive Israel falou, não lembro se foi nessa semana, foi na semana anterior ainda, que não é a favor, né, de um Estado da Palestina ser ali, que ele não quer o território da faixa de Gaza, mas também não quer que se estabeleça ali o Estado palestino. E o que a gente percebe pelas imagens que são geradas lá da região, não tem mais o que bombardear ali, está tudo destruído, não tem mais destroços, né? O que exatamente. Então, aliás, uma coisa que eu queria entender aqui do prisma em que eu estou olhando, pessoal, é como é que aquele povo sobrevive? É de doações o tempo todo? Porque eles vão produzir o que ali? São 2 milhões de habitantes ali naquela faixa de Gaza. 2 milhões de habitantes morando naqueles prédios ali. E, pelo que a gente percebe, eles não plantam nem um pé de alface. Eu sinceramente, essa parte aí econômica eu desconheço. Estou falando uma besteira aqui, me desculpe. Mas 2 milhões de pessoas vivendo naquela região ali, sem uma possibilidade de você se autogerir, vão ter que ser sustentadas pelo restante da população mundial. Porque não dá para entender como é que os palestinos Israel, a gente sabe que tem os kibbutz lá que fornecem alimentos, que são áreas agrícolas, que são muito bem geridas por Israel. Aliás, a melhor tecnologia aí, se tratando de adversidade de produção, é feita por Israel, que tem tecnologia para produzir na pior adversidade possível, no deserto. Agora, a gente sabe que do lado ali, a faixa de Gaza não tem essa mesma tecnologia que Israel tem. Então, não me pergunto. Nem condições, né? Porque não tem como se iniciar uma plantação em uma área que está sendo bombardeada, né? Não tem como tu tentar construir algo em um lugar em que está sendo constantemente bombardeado. E muitas dessas pessoas também não estão conseguindo sair dali porque também não são... outros lugares também não são receptivos a eles. Então, me parece que é uma situação quase que sem solução. E o êxodo que possivelmente possa ocorrer com esse povo ali, a Europa está cheia. Constantemente chegam à Inglaterra navios e navios de refugiados. Aliás, essa semana também que passou aí, Felipe, houve um protesto muito forte na Inglaterra por conta dos gastos que que o Reino Unido está tendo com despesas e hospedagem de refugiados. Eu não sei o número, mas eu não lembro agora, o número estratosférico de gastos com hotel, com esses refugiados que estão sob a tutela do governo inglês. E os moradores nativos
os autóctones. É que como imigrantes eles são ilegais. Se eles estiverem ilegal na Inglaterra, eles vão ser deportados imediatamente. Então eles têm que ficar como refugiados sob guarda do Estado, né? E essa guarda do Estado está custando o olho da cara para o povo do Reino Unido, né, para os ingleses. E o governo, o reino, aliás, a realeza inglesa sofreu, o parlamento inglês principalmente, sofreu duras manifestações por conta disso nessa semana aí que estamos findando. E uma coisa que me chama a atenção, né, que os imigrantes que estão lá na Inglaterra ou na Alemanha ou em outros países da Europa fazem manifestação contra Israel, ao mesmo tempo fazem manifestação pró-Hamas em países da Europa, né? Isso também é uma coisa que me chama a atenção, em países que são cristões, né? Eu imagino, por exemplo, os imigrantes senegaleses que estão aqui na região são muçulmanos, né? Imagina eles fazer uma manifestação, eles são bem, claro, são pacíficos, são ordeiros e tudo mais, pegando só um exemplo do que acontece lá, se acontecesse aqui, né? Uma manifestação semelhante, né? Eu acho que pegaria muito mal entre o convívio da sociedade local e da sociedade imigrante vinda de outro continente, com uma outra religião. E isso já acontece na Europa. Por isso que cresceu muito na Europa governos mais ligados a não só a centro-direita, mas a ultra-direita na Europa, justamente para ter o controle migratório descontrolado na Europa, né? Acho que na Alemanha mais de 20% é imigrantes hoje na Alemanha. E aí, enfim, e aí entra toda a situação da identidade cultural, etc. E aí segue, né? Mas vem dessa região conflituosa do Oriente Médio. Então, e são inclusive povos que são contra Israel na Europa, né? Enfim, então fica essa situação conturbada em alguns países europeus, como na Inglaterra, como na França, como na Alemanha. Na Itália nem tanto, porque a Itália tem leis ali mais restringivas, né? Eles não deixam chegar no país, eles interceptam a mar aberto, né? Sim, esse é um aspecto que chama atenção. Outro fato que chamou atenção foi a agressão sofrida pelo presidente Milei. Ele estava em carro aberto em Buenos Aires e ele acabou sendo alvo, então, de grupos pró-cristianismo, que são a oposição dele, né? Ou pró-Cristina Kirchner, ou ativistas pró-Cristina Kirchner, que atiraram pedras nele, estava num carro aberto. Agora, um presidente de carro aberto, assim, meio com uma região central, é perigoso, né? Eu não sei, eu não recomendaria, né? Normalmente, chefe de Estado fica em carro fechado e blindado, né? A não ser seja em período assim, mais eleitoral, em busca de votos, etc. Ele que está se incomodando um pouco, né? Porque houve ali um escândalo ou uma investigação contra a irmã dele, que está sendo investigada pelas autoridades sobre suposta corrupção, né? Que no caso é a Karina Milei. Enfim, e aí acaba diretamente ou indiretamente também atingindo a imagem dele como presidente, né? Então são situações que aconteceram a vizinha Argentina, né? E claro, teve toda essa movimentação militar também ali na Venezuela, né? O Nicolás Maduro convocou as milícias e tudo mais. Até vi uma frase: se os Estados Unidos invadisse a Venezuela para derrubar o ditador Nicolás Maduro na Venezuela, seria a guerra dos 30 segundos. Né? Porque não duraria mais do que 30 segundos. Né? Os Estados Unidos tem 4 navios ali de guerra que um só poderia enfrentar todo o exército todo o exército, exatamente. Então ele faz toda uma mídia estatal sobre a sua força, mas na verdade no bastidor ele sabe que não há condição nenhuma. Mas é muito pela essa questão de uma das fontes do Estado venezuelano é o narcotráfico, né? E parte dessa droga chega nos Estados Unidos. Então o governo americano quer dar um
quer cortar isso, né? O governo americano acusa o governo Maduro de ser o líder do cartel de Solis, né? É um cartel que muitos dizem que não existe mais, que não tem registro da existência desse cartel, atuante pelo menos ali na Venezuela, combinado com a Colômbia, né? Que também é outro país que, esse sim, é produtor de cocaína, de pasta de cocaína há muito tempo, né? E aí o governo Maduro, como é um governo que suscita muitas dúvidas, que é um governo que não é legítimo, ou seja, é ilegítimo, acaba pagando todos os preços possíveis numa situação. Eu realmente acho que Maduro, ele no primeiro momento aparelhou o Estado venezuelano, colocando nos tribunais principalmente juízes que se coadunam com a sua filosofia de ditador, e aí ele reina absoluto. Não tem como um país, né, nessas condições em que o Maduro acabou concebendo a sua gestão, sobreviva e não sofra críticas, e não seja acusado do que está sendo Maduro, principalmente agora pelos Estados Unidos. Aliás, a comunidade mundial, de alguma forma, já condenava Maduro e seu governo e suas ações. E agora, o guante americano está da sua parte, e quando os americanos botam a mão é porque a coisa realmente vai ficar feia para aqueles que estão, né, sofrendo essas críticas. Mas uma coisa que me chamou a atenção que esse sistema venezuelano do Estado, ele comprou a polícia, ele comprou a justiça, ele comprou as Forças Armadas e comprou a justiça como um todo. Não, mas não precisa mais, o que tu citou aí já é suficiente. Porque a população ela é uma população desarmamentista. Né, Felipe, no sentido de nomear, porque o presidente Maduro, exemplo aqui do Brasil, é ele que nomeia os cargos, Polícia Federal, o Comando do Exército, ministros, né, chefes, né, das Forças Armadas. Então, é o governo que manda. E sendo um governo ditatorial, um governo que um governo de conduta dúbia e não lá muito honesta, acaba acontecendo esse tipo de situação aí que a gente vem verificando. Basta ver o que é Cuba, né? Muito bem, seguimos aqui para a terra brasileira. Aqui no Brasil, aconteceu essa semana a mega operação da Polícia Federal contra a tentativa do PCC de ingressar na economia formal do Brasil. Mirou 41 pessoas físicas e bloqueou 21 fundos de investimentos. 6 pessoas foram presas, mas segundo as autoridades, houve alvos importantes que são considerados foragidos. Conforme a PF, ou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, 255 pessoas jurídicas estariam envolvidas no esquema bilionário da facção criminosa. Mais de R$300 mil em espécie foram apreendidos, assim como 141 veículos. Além disso, a Receita Federal decretou o sequestro de 192 imóveis de 2 embarcações usadas para integrantes da organização. Sem contar que há uma quantia aí, uma cifra bilionária também, ou milionária. É bilionário, 30 bilhões. E sem contar que envolve tantos outros segmentos aí da economia, né? Ou que estavam... que no caso, por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, é o cartel dos combustíveis, né? Que também estava atribuído. Mas chama a atenção que esses grupos, ou grupos específicos, eles entraram na economia formal, né? Mas como são organizações consideradas criminosas, né? Pelo tráfico de drogas, por exemplo, tráfico de drogas internacional, inclusive,
E aí, como é que você tem que ter, digamos, fachadas para registro de CNPJ, né? E aí, para você entrar na economia formal, né? Então, aí houve a ação da Receita Federal, da Polícia Federal e da Polícia Civil com relação a isso, ao que aconteceu. Mas chama a atenção realmente o quanto que essas organizações chamadas do mundo do crime cresceram no território brasileiro. Faz muito tempo que os especialistas em segurança pública no Brasil vêm dizendo que faz um bom tempo também que o crime organizado não sobrevive mais no país de venda de drogas. Ele sobrevive desse tipo de relato que você fez aí, Felipe. Isso aqui é o México. Isso aqui a gente vê muito no noticiário, é o que acontece no México, né? Sim, os cartéis lá no México são terríveis. Mas o que ocorre? Então, principalmente em São Paulo, essa facção criminosa, o acusado aí, principal, o PCC, o primeiro comando da capital, eles detêm postos de combustíveis, refinarias, portos, um porto pelo menos, e tantas outras organizações e entidades que dão sustentação financeira para as ações do PCC, né? Dessa facção criminosa que a gente sabe também que financia advogados, financia promotores, financia juízes e está pensando também Como todo, né? entrar no STF, no nosso Superior Tribunal Federal. Uma dúvida, né? Como é que vai ser o dinheiro ano que vem, né? Do ponto de vista de eleição, já que tem tanta influência em alguns cartéis tentando entrar na economia formal, mas, claro, não deixam de ser grupos de organização criminosa igual, mas também, digamos, se não é um dinheiro que possa chegar, inclusive, no meio político, né? Porque ano que vem a gente sabe que é um ano eleitoral. Esperamos que a gente não tenha... Acusações de que o PCC financiou eleições passadas tem muita, né, Felipe? Só que não tem comprovação. Se diz, né? Se comenta e tudo mais, mas não tem, assim, condenações ou provas cabais do ponto de vista que aconteceu. Mas, enfim, ano que vem tem eleição, a gente espera que se use o dinheiro do fundo partidário e não outras fontes ilegais, né, do ponto de vista para, por exemplo, financiar uma campanha eleitoral. Também aqui no Brasil a gente teve a CPMI, a CPI do INSS, entre as depoentes a defensora pública Patrícia Betim Chaves, que respondeu perguntas dos senadores, dos parlamentares. Também até teve uma possibilidade de voz de prisão do deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil do Estado de Alagoas, que ameaçou voz de prisão ao delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, durante a reunião sigilosa na última quinta-feira. Ele acabou talvez não querendo responder algumas perguntas e teve essa discussão no bastidor da CPI, que segue ao longo desta semana para tentar desvendar aí e fazer um relatório sobre culpados diretamente e também tentar entender aonde que está essa investigação da CPI do escândalo do INSS, com valores chegando próximo aí ou superando, no caso, 6 bilhões de reais. Né? Essa é a expectativa para ver o que vai acontecer essa semana. Mas começou a CPI. As nossas CPIs, ultimamente, todas elas têm acabado em pizza. Né? Essa aí... Uma boa definição, Sadia. Essa aí, eu não sei, eu acho que essa CPI algumas começou mal. A pizza queimou no forno. Essa aí, eu acho que essa CPI começou mal. A oposição do governo Lula teve o presidente e o relator. Ora, isso é tudo que você espera de uma CPI para você. Mas os líderes, esses dois aí principalmente, parece que não são lá muito versados para conduzir esse processo de investigação. Então, toda a sorte de situação está sendo lançada
nessa investigação, nessa CPI. Mas Aí se conjecturou que o irmão do presidente já não seria convocado. Os membros da CPI dizem que não houve acordo nenhum entre a situação e oposição para que alguns nomes lá não fossem convocados. Então, Felipe, tá uma coisa, né? Essa CPI eu acho que largou muito mal. Assim, de longe analisando. O time da CPI até que foi boa ainda para o governo. Já pensou se esse escândalo estoura ali em outubro desse ano? Aí vai se formar uma CPI no primeiro semestre em ano de eleição, né? Já pensou que loucura seria essa? Então o time ainda até, entre aspas, foi bom para o governo nesse aspecto, né? Porque se fosse em ano eleitoral, né? Imagina. Mas aí que tá, Felipe, a questão maior é essa aí. Nós estamos analisando uma CPI no que se refere ao desgaste. Uma CPI é para dar resultado, a CPI é para apurar, né? Não para desgastar um, desgastar o outro. Uma CPI, até onde você tem conhecimento, ela tem a essência, o fundamental de buscar fatos e esclarecer possíveis irregularidades. E nós estamos, né, e é o mote do momento, desgastar um lado, desgastar o outro, como estão desgastando o presidente Bolsonaro desde que ele saiu, né, que não é uma CPI o que está ocorrendo no país hoje, mas é como se fosse. Né? Eles estão minando a resistência do ex-presidente para que ele não tenha a força de concorrer na próxima eleição. Ele já não pode concorrer porque ele hoje está condenado pelo STF. Não, condenado ainda não, ele está numa decisão judicial. Tribunal Eleitoral, né? A condenação dele é pelo Tribunal Eleitoral. Isso. Né? TSE, então, no caso, né? Tribunal Superior Eleitoral. E mesmo assim ele continua usando a imagem dele para desgastá-lo mais ainda. Né? E essa CPI vai na mesma tocada. Mas só que o mote deveria ser outro. Pois é, eu achei um excesso, um exagero tremendo aquela situação da PF pedir vigília policial dentro da residência dele em condomínio fechado utilizando tornozeleira eletrônica. Isso aí eu acho que isso aí extrapolou bastante. Acho que claro. aí É um exagero, uma demasia, Felipe. Por quê? Onde é que você viu você ter um policial dentro de casa? Se a tornozeleira. tornozeleira. Então, o cara uma vez. Se a PF não consegue PF não consegue controlar alguém com uma tornozeleira, então, por favor, né? Não, mas então prenda, né, Felipe? Isso aí para mim é desgaste, é para desgastar, para ter motivo, é para desviar foco, é para tudo, menos para você querer que se faça justiça por essa e por aquela razão. Então, se tu tens essas dúvidas, se você tem essas prerrogativas de desconfiança, pega e prenda o cara, bota numa cela lá e pronto, está resolvido o problema. Agora, esse tipo de procedimento, dizer que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai botar um policial lá dentro da casa do cara, não, é o fim da picada, me desculpe, né? Circunstâncias que realmente chamam a atenção. E aí, falando um pouco de pesquisa para fechar de Brasil e também política, saiu a pesquisa Atlas aí para um possível segundo turno. O Tarcísio venceria o Lula com 48,4% contra 46,6%. E até quando estava vendo o noticiário, eu pensei, o que vai surgir contra o governo de São Paulo a partir de agora, depois dessa pesquisa, o que vão pegar no pé dele agora, porque começou. Já vai começar. Não, já começou. Vai começar daqui. Essa semana aí foi uma semana de colocar o Tarcísio na berlinda para desgastar a imagem dele. Já teve, o Lula já como é que se diz, elegeu ele como o seu candidato opositor para maiar em cima dele, meter o pau no Tarcísio. É que assim, a estratégia está definida nessa de 3, 4 candidatos de direita contra o Lula. Quem for para o segundo turno transfere todos os votos para aquele candidato que estará no segundo turno. Então, e o Bolsonaro por fora, né? E o Bolsonaro, claro, sendo, digamos, o capital de votos
para o segundo turno, principalmente, né? Ele não anunciou ainda quem é que é o seu candidato. Ele se fala que ainda mantém uma esperança, né? Enfim, vai depender de fatores que, sinceramente, não estão ao alcance dele, não estão ao alcance da oposição, de um modo geral, da direita, de um modo geral, no Brasil. A direita está com muito bons nomes, mas eu me lembro muito bem uma vez, Jéssica, que o Real Madrid tinha os Galácticos e não conseguiu vencer muito. Então a direita vai ter que encontrar o nome vencedor dentro desses bons nomes que tem para 2026. Né? Todos da direita são administradores, nenhum deles é populista. Esse que é o problema. Esse é meu São medo. gestores. E o gestor ele tem o seu valor, mas infelizmente no Brasil, para você ser um bom político, você tem que ser populista e ainda gestor. Né? No caso, se eu tiver que optar por uma delas, você tem que ser populista. O populista se torna mais importante do que uma boa gestão. Que o gestor. Essa é a questão. Esse é um comportamento que eu queria que o eleitor brasileiro tivesse uma virada de chave, né? Sair um pouco dessa linha do populismo. Mas, enfim, só destacando, por exemplo, da direita, né? Os pré-candidatos tem o Ratinho Júnior do Paraná, o Caiado de Goiás, Tarcísio de São Paulo e o Zema do estado de Minas Gerais. Então, um deles, provavelmente, sim, a tendência que esteja no segundo turno. Por quê? Porque, particularmente, acho difícil, no contexto jurídico, o Bolsonaro ser candidato no ano que vem. Por isso que eu aponto esses 4 governadores hoje para um possível segundo turno. Mas, enfim, eu só destaquei essa questão da pesquisa porque está se fazendo toda semana pesquisa, né? E quem se destaca em uma ou outra pesquisa parece ganhar alguma evidência mais na mídia. Eu tenho medo dessas pesquisas porque elas vêm casadas com uma situação de endereçamento ou de direcionamento. Né? Por quê? Porque se você faz uma pesquisa, para mim essas pesquisas, sinceramente, elas não têm valor agora. É muito cedo, né, Sadir? É cedo e também elas podem ser tendenciosas. Elas podem indicar, é o chamado canto da sereia. Você canta aqui e está lá. Qual é o outro? É o quero também que faz isso, né? Ele bota o ovo aqui no ninho e canta lá na outra ponta. Então, essas pesquisas, para mim, têm o mesmo teor de Mas o quero ataca igual, né? Ele ataca igual. Se ele tiver brabo, ele ataca igual. E aí, nós temos no Brasil, e os que falavam antes não falam agora, da questão de dúvidas com relação a idoneidade das eleições, porque hoje a esquerda confia plenamente no sistema eleitoral. E é isso que me dá medo, sinceramente. Esse é o meu medo. Né? Essa confiança total e irrestrita que a chamada direita tem no que se refere às o resultado, a apuração, né? O manejo, essa coisa toda da eleição. Porque pouquinho antes, era a esquerda que contestava, que falava, que não acreditava. Né? Hoje não é mais. Hoje eles estão calados, estão quietos, e é isso que esse silêncio que me soa ensurdecedor, Daiane. Essa semana, Daiane e Sadia entrevistaram o Paulo Finger, né, lá de São Paulo, na FenaBrave. E uma das palestras que ele assistiu foi do Galípolo, que é o presidente do Banco Central do Brasil. E até tem uma notícia em vários sites na esfera nacional, lá de Rio e São Paulo, que destacaram, inclusive, essa palestra, né, dizendo que dificilmente haverá uma redução da taxa de 15%, da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. E foi, inclusive, esta palestra que o Paulo Finger assistiu lá em São Paulo, na FenaBrave. Né? E a outra notícia estarrecedora também dá conta que o Brasil, o ano que vem, haverá de ter, possivelmente, o mesmo valor da dívida pública do Brasil, que o governo tem uma dívida pública, aí entram precatórios, entram INSS, entram isso, entra aquilo, entra tudo isso. Então, hoje a dívida do Brasil é de 3 trilhões e 900 bilhões
Felipe, hoje, situação de hoje, 3 trilhões e 900 bilhões de reais. E o PIB brasileiro é de 5 trilhões. E a tendência é que, nesse ritmo, o ano que vem, o Brasil atinja esse patamar de dívida que vai se equiparar com o PIB do Brasil. Ou seja, vai ter que ficar um ano parado, em stand-by, para poder pagar a conta. Muito bem, aqui no estado do Rio Grande do Sul começou desde ontem a Expo Inter, na sua 48ª edição. O Grupo Series estará... Quando Na o Grupo quarta? Series vai estar? Quarta-feira. Dia 3 de setembro estaremos lá para fazer uma cobertura muito bacana na Expo Inter, que vai ter o dia 7, né, próximo domingo. Muito bacana, estaremos lá na quarta-feira para trazer todas as informações dessa grande feira, né? Sempre muito esperada. Exatamente, uma grande feira, e a gente vai ter vários parceiros do Grupo Séries de Comunicação participando da feira. A gente sabe, Augustin vai estar, Stara, empresas aqui que são parceiros do Grupo Séries também em época de Expo Direto, e a gente vai estar trazendo essas informações diretamente lá do Parque Assis Brasil em Esteio. Muito bem, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil, que também acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, como em março acontece a Expo Direto. E vocês que vão lá para Expo Inter vão ter a oportunidade de constatar o que na sexta-feira pela manhã, no aniversário da Stara, eu constatei lá com o Cristiano Bus, por conta, Daiane, da entrevista do Átila, fazendo referência ao convênio que foi assinado com o Starlink. O Cristiano, na sexta-feira, quando eu estive lá com ele na Stara, almoçamos lá, eu e a colega Hanna, ele disse que estava recebendo o telefonema de todo o Brasil perguntando quem é o Grupo Series, que grupo é esse, né? E vocês, amarelo, que vão estar então lá na Expo Inter, vão ter a oportunidade de se apresentar em uma feira agora, pela primeira vez, e quem, enfim, Daiane, não conhece ainda o Grupo Series, vão ter o privilégio de conhecê-los. Assim, vocês, naturalmente, serão os nossos o representantes. amarelo é uma cor viva, né? É uma cor clara. Se vê de longe o amarelo, né? É de longe. Então... Só ter bons olhos. E não ser daltônico, né? Importante, esse é um ponto, né, Sadi? Mas eu acho que a representatividade e o crescimento do Grupo Séries vai ser cada vez mais constante, né? A gente está começando, ano passado também a gente esteve durante alguns eventos na Expo Inter, esse ano temos uma programação de estar lá durante um dia inteiro, e assim, com certeza vamos galgando mais dias ao longo dos próximos anos também, até de repente um dia estando na feira também, e sempre buscando estar ao lado também daquelas empresas que são parceiras do Grupo Séries. Exatamente. Muito bem, também começou neste final de semana, na Semana da Pátria, desde a última sexta-feira. A Ubra celebrou 25 anos, além, claro, dos 65 anos da empresa Stara. Algum comentário desses eventos que os colegas gostariam de fazer? Já a Luísa me falou aqui, 4 minutos, só para... Já estamos nos acréscimos do Jornalismo em Pauta de hoje. 25 anos da Ubra, né? Foi 25 anos da Ubra. Quinta-feira? Isso, na quinta-feira, se comemorou os 25 anos, então, da Ubra Carazinho, uma homenagem feita pelo Poder Legislativo e Administrativo de Carazinho, e também 53 anos da Ubra a nível nacional. Foi uma sessão solene, então, da Câmara de Vereadores lá de Carazinho, e nesse momento também a Ubra realizou uma homenagem muito especial aos seus egressos, alunos que são destaques na sua área de formação e de atuação, e também na sociedade. Thalita Trenepol, nossa diretora financeira, foi uma das homenageadas, esteve então recebendo essa honraria na quinta-feira e também representando o Grupo Séries cada vez mais presente na comunidade, também pela excelência do trabalho prestado. Muito bem, a gente chega na reta final do Jornalismo em Pauta. Tem Grêmio Inter no Brasileirão hoje, né, Jéssica? Isso mesmo, Felipe. O Grêmio joga mais cedo, né? Joga lá no Maracanã contra a equipe do Flamengo, e o Inter recebe a equipe do Fortaleza às 8h30 da noite, encerrando essa 22ª rodada do Brasileirão. Muito bem. Daiane, obrigado
um ótimo final de semana, uma boa semana de trabalho. Muito obrigada, Felipe, Jéssica, Sadi, agradecendo a todos pela audiência e sintonia e também um agradecimento muito especial a todo mundo que esteve com a gente ontem lá em Vitor Greff, comemorando os 18 anos da verdade. Positiva. A gente teve um grande público, foi uma tarde muito divertida em que a gente pôde estar mais perto da comunidade, também o nosso torneio de integração, e foi muito bacana poder compartilhar isso com toda a região. Então, um agradecimento especial a todo mundo que esteve por lá com a gente. E até o próximo programa. Obrigado, Daiane. Antônio Sadice, o mês de agosto do cachorro louco, o mês de setembro é mês do quê? Olha, mês... Do patriotismo? Não tem, acho que não tem uma. É do patriotismo, do gauchismo, para nós, né? Tem essa conotação, principalmente do patriotismo e do gauchismo. Mas já que o momento é de agradecimento, eu quero aproveitar, primeiro parabenizar a Estara pelo aniversário de 65 anos na última sexta-feira, né? Que foi uma semana toda de muitas comemorações, de muitas ações realizadas com anúncios importantes. Segundo, agradecer também, porque sempre que a Estara faz aniversário, a gente é agraciado também, né? Nós aqui, respinga aqui, né? Exatamente, isso é muito bacana, né? A gente foi brindado mais uma vez. Acontece sempre também. Então eu quero, se vocês me permitem aqui, né, reiterar esse agradecimento à direção da Estara, na pessoa do nosso diretor-presidente Gilson Larry, do Átila, que é o presidente da empresa, e de toda a família Stapelbluck Trenepol, por conta dessa ação que, além de beneficiar os trabalhadores da empresa Estara, também os colaboradores do Grupo Séries de Comunicação foram brindados, foram homenageados da mesma forma com esse rancho que, com certeza, é muito bem-vindo para todos nós. Com certeza é algo que faz toda a diferença para nós que estamos aqui do Grupo Séries de Comunicação, e um agradecimento muito especial também pelo nosso diretor-presidente, né? Foram os 65 anos da Estara e também a gente fica muito satisfeito em ter o diretor-presidente que nesses momentos olha para o Grupo Séries com esse mesmo olhar de compartilhar e de também trazer essa questão aqui para dentro do Grupo Séries de Comunicação. Então, um agradecimento muito especial e, é claro, a todos que estiveram com a gente e que fizeram essa semana ser tão especial. E um relato importante também, Felipe, pelo que a gente divulgou aqui no Grupo Séries de Comunicação, dessa parceria que a Estara fez com o Starlink, que vai colocar a empresa num outro patamar, e a gente vai ter ainda muito boas notícias, notícias auspiciosas, alvissareiras aqui na sequência dos anos, por conta dessa parceria, que é uma parceria internacional, Daiane, e que coloca Não Me Toque e a Estara num contexto, né, de importância em nível mundial. Fortalece o conceito de agricultura de precisão, que é outro evento, Congresso APSU, que vai ter no mês de setembro, ainda nos próximos dias, ou no caso, neste mês que está por começar a partir de amanhã. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Yane. Obrigado, Sadi. Obrigado, a Luísa, nossa atleta do vôlei aqui no Grupo Séries de... Já jogaram a final, Luísa? Não jogaram ainda? Não jogaram ainda. Mas logo, logo estarão disputando a final aqui, representando a escola de Não Me Toque. Muito bem, muito obrigado a todos que nos ouviram no rádio, também nos assistiram na página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Aquele tchau tradicional, até o próximo domingo. Tchau.